Já tem gente entrando! Boa noite! Tá dando pra ouvir direitinho? Só pra eu saber. Não vou conseguir acenar, interagir, mudar o olho por olho de verdade, né? Boa noite! Olha só quanta gente entrando! Que delícia! Nem tô nervosa, né? Não tô nervosa, gente, tô morrendo de nervoso. Minha primeira live da vida, eu fiz a live com a pastora Grazi, né? Mas aí eu era convidada agora. A live é só minha. Tá saindo som, gente? Tá tudo ok? Vão me sinalizando aqui. Aí, o pessoal tá entrando, que gostoso. Meu Deus. Ah, é bom conversar, né? Tentei fazer o café, mas não deu, né? Vou ficar só com a minha xicrinha de água aqui, que eu não dou conta não. Ai, vamos lá, vamos esperar. Pessoal, vocês que já entraram, compartilha a live. Vamos chamar a mulherada toda, vamos chamar todo mundo aqui pra live, pra gente poder ter um bate-papo bem gostoso. E vocês me pediram tanto, né? Foi assim, desde que eu comecei a abrir caixinha, desde que eu comecei a peraí, tô vendo aqui, ó. Gostei desse nome, eu sugeri cá entre nós, é verdade, é verdade. Uma prova de que eu super interajo assim com vocês. Eu procuro responder a maior parte dos directs quando eu consigo. E quando eu coloco uma caixinha ou quando eu peço alguma sugestão, realmente é porque eu quero ver como que tá a interação de vocês, se vocês estão gostando. Porque esse canal é um canal que eu tô entendendo que é um canal onde Deus tá me proporcionando, assim, conhecer muitas pessoas, ter muitos amigos, gente que eu jamais poderia conhecer, né, pessoalmente. E a internet tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas vamos focar só no lado bom hoje. E o lado bom é que ela pode conectar a gente assim com muitas pessoas e a gente pode, né, compartilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa história, das nossas coisas boas e ruins, porque todo mundo aqui é de verdade. Né? É claro que a gente põe um filtrozinho para ficar mais legal, para ficar, né? O que a gente pode usar de bom sim, mas a essência nossa, ela tem que ser verdadeira, né? Então, mesmo a internet sendo um lugar onde tantas coisas fakes acontecem, a proposta aqui da minha página, do meu perfil, é que a gente faça o mais natural possível, o mais direto possível. Quando eu tô brava, eu tô. Quando eu não tô brava, eu não tô. E aí a gente tá aqui entre nós. Já começamos o bate-papo. Eu acho que já entrou bastante gente. Compartilha, compartilha, compartilha com todo mundo. Aí, olha só, tá entrando. O pessoal tá entrando. Muito bom, muito bom. Tô amando isso, gente. Tô amando. Fiz um cantinho especial pra live aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou mostrar aqui, peraí. Eu tô com medo de virar e dar errado. Olha aqui o meu vaso da Florear. Que lindo! Pra enfeitar, mas eu não consegui enquadrar ele. Ai, Senhor. Bom, acho que a gente já tá num número legal. Eu tô com um probleminha. Eu tô sem relógio. Esqueci de colocar o relógio e na próxima live eu já vou estar 100%, já vou saber mexer nisso daqui direitinho. Mas por enquanto, então provavelmente vai cair. E aí eu vou tentar me organizar em relação ao tempo aí. Se vocês puderem me avisar, tá? Tipo, tá acabando, Thaisa, tá acabando, falta 10 minutos, falta 5 minutinhos. Aí vocês vão me avisando aqui que eu vou tentar ler no comentário. Beleza? Aí boa noite, gente. Olha só entrando. Bianca, Nayara, Rose, eu vi a Kathleen, vi Leia, a Sandra, a Soli. Muita gente, Fernanda, Cia, Bruna, Samara, Solange, o meu pai, ok, já falou, ok, são imagens perfeitas, não esquece de gravar e salvar, tá bom, pai, vou gravar, vou salvar, a pastora Cris, Alexandra, enfim, nem vou falar todo mundo porque já tem bastante gente, mas que legal ter vocês aqui. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa live que hoje ela é mais um bate-papo direto entre nós. Normalmente eu faço esses bate-papos assim
no carro, dirigindo, né? Enfim, mas hoje a gente separou um momentinho, porque vocês sempre, toda vez que eu abro caixinha, vocês falam pra mim, ai, a gente podia ter uma live, a gente podia ter um canal no YouTube, e quem sabe, né? Tudo, eu sempre falo pra vocês que é um projeto, e sim, eu tenho um projeto de fazer um canal no YouTube, isso já muito antes de Instagram. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas a ideia dessas lives, inclusive, é a gente subir elas pro YouTube. Eu já tenho um canal que ele, na verdade, não tem nada. Tem uma coisinha só, mas não compensa assistir. E, enfim... E aí, o que vai acontecer? A ideia é que se essa conversa, se esse bate-papo for legal, se edificar as nossas vidas e se for, assim, assuntos muito bacanas, eu pretendo chamar convidados, pretendo alguns dias interagir com vocês quando eu aprender, né? Chamar vocês pra live junto comigo. Enfim, a gente vai se descobrindo, a gente vai se reinventando. E esse projeto, então, Cá Entre Nós, ele nasceu, já tá no meu coração com uma vontade de fazer algo assim há um tempo. A princípio eu tinha pensado em gravar, fazer tipo um vídeo gravado, um estúdio, mas vou confessar pra vocês essa minha parte. Eu não consigo fazer nada que seja muito planejado. Comigo as coisas são meio que assim, ou vai na hora, ou eu acabo ficando receosa, ficando com medo, vou ponderando as coisas e aí acabo não fazendo. E quando eu fiz a live com a pastora Grazi na segunda-feira passada, eu achei muito divertido, achei demais poder compartilhar. E eu falei, por que não, né, abrir uma live? Perguntei pra vocês e vocês super toparam, tanto que estão aqui comigo. E aí a gente tava conversando, eu conversando com a Kathleen, que é uma fofa, é tipo uma filha que eu arrumei lá em Portugal e agora ela casou, veio aqui pro Brasil. E a gente se fala muito e ela, assim, se propôs a me ajudar aqui nas minhas redes. E aí ela fez a arte, fez o banner, depois eu vou... Porque assim, se alguém quiser, é muito legal o trabalho que ela faz e ela é super rapidinha pra fazer tudo e fica tudo perfeito. E aí ela falou, não, pastora, vamos fazer o Cá Entre Nós, esse nome tá ótimo. E então, cá estamos nós e vamos conversar um pouquinho. Tô toda enrolada, ok, mas vocês vão me dar esse desconto. Depois eu vou ver se eu consigo falar tudo e depois abrir perguntas, mas vou tentar. Então vamos falar um pouquinho, meu fone caiu. Vamos falar um pouquinho sobre mim, né? Quem é a Thaisa? Vocês conhecem a Thaisa, que aparece aqui? Vocês conhecem a Thaisa? O som tá ok? Caiu o fone? Continua conectado? Gente, só me dá um okzinho aqui. Continua? Estão me ouvindo? Cadê vocês? Aí. Aqui, acho que tá... Ai, tá assim. Enfim. Então, vamos lá. Um pouquinho de mim pra vocês. Eu me chamo Thaisa. O meu nome aqui é Thaisa Ramé. Thaisa Lussavaro Ramé. Tenho uma descendência bem interessante. Eu sou filha de pai com descendência 100% libanesa e a parte da minha mãe é italiano com português, ou seja, vocês já imaginam, né, que já ouvi dizer que italiano com libanês, assim, é algo porque a gente, italiano fala com as mãos, o libanês também é muito emotivo, então eu sou uma pessoa que eu sou muito, 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 muito intensa. Eu sou muito intensa. Então, Thaisa por Thaisa é uma pessoa intensa. Sempre fui intensa. E então eu falo com as mãos, eu falo com o olho, eu falo com... Não tem como... Oi, Dani. Oi, Vivian. Não tem como eu tá num lugar falando com vocês ou, enfim, e se eu falar uma coisa que não for ok, o meu olho vai dizer outra e essa sou eu, sempre fui assim. Enfim, então esse é um pouquinho do meu temperamento. Sou bastante intensa, sou bastante acelerada. Thaisa tem um pensamento muito acelerado, eu penso em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas eu não sou tão boa assim para executar todas as coisas que eu penso em fazer. Aí acaba ficando aquela
sensaçãozinha de tipo, puxa, poderia ter feito mais, né? Então, tem aqui, eu vou contar um pouquinho pra vocês das qualidades, dos defeitos e das manias, tá? Eu fiz um roteirinho pra não me perder. Enfim, a Thaisa acredita muito, 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 muito na verdade, na família, nos princípios de Deus. E essa sou eu e sempre fui. E assim, se tem uma coisa que me tira do sério, é quando a verdade ela não aparece. Ou ela aparece de uma maneira muito complicada. E quando essas verdades, assim, isso em tudo mesmo. Quem tá, minha família tá aqui também e os amigos mais próximos sabem que, tipo, veio uma coisa que eu acredito, por exemplo, quantas discussões já tive com pastores amigos por conta de uma verdade minha que meio que foi refutada, né? E o Samuel tá aqui chegando. Oi, Sassá, quer aparecer na live? Não quer aparecer na live. Eu tô no meio do corredor aqui. E assim, então eu defendo a minha verdade, né? Porque eu também, com esse tempo todo, acabei descobrindo que não existem verdades absolutas. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. Mas mesmo dentro da palavra de Deus existem algumas interpretações e nós precisamos respeitar, né? Essas ideias, essas interpretações e quando o foco é Cristo, quando o foco é o Senhor Jesus, a gente precisa entender que se não sai fora daquele contexto... Pera só um pouquinho, Sassá, fecha a porta pra mamãe, por favor. Aí, senão a Ivy vai aparecer na live. Casa funciona assim. Então, assim, a gente precisa... Então, eu tô aprendendo, a Thaisa tá aprendendo aqui nesse tempo todo, eu tô com 38... E eu demorei, eu acho que 38 anos para entender que até as verdades que são mais fundadas, como a palavra de Deus, que é uma verdade absoluta, Deus é absoluto, mas a maneira como a gente interpreta a palavra de Deus, ela também pode se encaixar naquilo que a gente sente. Não estou falando, por favor, de mudar a essência, não me chamem de herege, não é isso. Vou dar um exemplo. Algumas igrejas acham que a mulher não pode usar um brinco desse tamanho. Outras igrejas acham que as mulheres podem usar um brinco desse tamanho. Mas isso não significa que uma ou outra não é uma igreja firmada no evangelho. São apenas ideias de como eu interpreto essa verdade. Ok? Ficou claro isso pra vocês? Se ficou, põe um coraçãozinho aí só pra eu entender. Aí, se ficou claro, põe os coraçõezinhos. Porque senão, aí vocês vão falar, não, a pastora tá querendo mudar a Bíblia. Não tô querendo mudar a Bíblia, jamais. Se tem uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida, é mudar a palavra de Deus. Porque ela é o meu guia, ela é o meu norte, e eu não consigo existir sem a palavra de Deus. E aí, então, como que chegou essa situação na minha vida? Porque eu vim de uma família, minha família toda era uma família católica, e nós nos convertemos, né? Nós somos os primeiros da família a nos convertermos em 1997. E foi assim algo que eu acredito que tenha sido, que faça parte do plano de Deus, algo que tenha sido, para mim, fora do comum, né? A gente pastoreia como família já há 21 anos, 22, tá indo para 22 aqui em Arthur Nogueira. E nesses 22 anos de pastoreado, meu fone caiu outra vez. Nesses 22 anos de pastoreado, né, de estar à frente do ministério, eu só me lembro de uma única vez numa igreja em Curitiba ter visto o que aconteceu com a minha família. Estávamos no culto, minha mãe foi a responsável pela nossa conversão e minha família estava passando por alguns problemas. Eu tinha 14 anos, minha irmã tinha 10. E a minha família estava passando por alguns problemas com parentes, né? Nada dentro do núcleo familiar, pai, mãe e filhas. E aí a minha mãe, assim, muito angustiada e triste, tensa com a situação, começou a ouvir,
né, nas madrugadas, não sei se existe ainda, mas as rádios AM, ela ligava lá nas rádios AM e ficava ouvindo aqueles programas, né, pastorais, e ela ficava orando e recebendo a palavra. E o meu pai sempre foi muito católico, e a família toda, né, a família libanesa, ou ela é muçulmana ou ela é católica, muito católica, e a minha família é muito católica. E nós, então, minha mãe já sabia que não ia dar certo se ela pedisse para ir pra igreja. Então, ela foi uma mulher sábia. Por isso que eu aprendo com a minha mãe. Ela foi sábia. Ela pegou perto do aniversário dela, ela falou: Maurício, eu quero um presente de aniversário. Aí meu pai falou: fala, amor, bem, aí ele chamou de bem. Fala bem, que você quer de presente de aniversário? Eu não tenho dinheiro para te comprar as coisas. Ela falou: não, bem, fique em paz, eu só quero que você me leve na igreja. E então, no dia 12 de fevereiro de 1997, que é o aniversário da minha mãe, eles dois foram para a igreja pela primeira vez. E eles estão lá desde então. E nós, eu e a Tamara, minha irmã, nós fomos uma semana ou duas depois e estamos aqui até hoje. E foi assim que aconteceu a nossa conversão. E foi muito engraçado porque eles já estavam indo para a igreja quando foi o melhor presente de aniversário que ela teve na vida. Ela só teve um outro presente que foi bom no mesmo nível, né? Não tanto, não sei, devido às proporções. Então, o presente de 1997 da minha mãe foi incrível, que foi ela nascer de novo, né? E o presente de 2009 foi também incrível, porque ela foi avó, presentão, né? Eu dei o primeiro neto para ela de aniversário. Mas voltando, então nós nos convertemos e a gente estava num culto e era o pastor Luiz Fernando, que ele ainda é pastor, é um homem de Deus abençoadíssimo, que é uma referência para mim, para minha casa, para minha família. E então o pastor Fernando estava pregando nesse dia e ele fez um apelo que eu não entendi, e o apelo era para quem queria ser batizado no Espírito Santo. E aí eu tinha 14 anos, eu falei, bom, eu já gostei da igreja, eu quero ser batizada. E fui lá na frente, mas eu mal sabia o que estava acontecendo. De repente, enfim, hora que eu olho, tô lá, com a perna bamba, quem aqui é do reteté, do Pentecoste já sabe. Eu sei que o Espírito Santo me pegou. Segunda vez que eu tava indo na igreja, fui batizada com o Espírito Santo, já assim, na segunda vez. E eu nem entendia o que estava acontecendo. Aí terminou esse momento, né, do batismo e do mover. A gente voltou para a cadeira e o pastor Luiz Fernando fez um segundo chamado, né? E ele perguntou então quem queria aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E de repente, quando nós olhamos, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, nos encontramos todos de frente para o altar. E nesse dia, só estava a nossa família lá. Nós 4 aceitamos a Cristo no mesmo dia, no mesmo chamado, e não teve em nenhum momento aquela conversa assim, tipo, a gente vai, a gente não vai. Não, a gente só foi. A gente foi. Então eu creio que o nosso chamado pastoral, ministerial, ele não é só do meu pai, mas ele é um chamado para a família, pela maneira como tudo isso aconteceu. E aí, então, nós viemos assim muito rapidamente. O meu pai foi enviado, nós somos de Campinas, né? Eu sou nascida em Campinas, São Paulo, e nós somos enviados então para uma cidadezinha que se chama Arthur Nogueira. Em 99, outubro de 99, então foi a inauguração e viemos para cá. Conhecemos Arthur Nogueira, que eu não conhecia, e eu lembro que adolescente, né, tinha as amigas da igreja, tinha as amigas da escola, e eu falava, pelo amor de Deus, não quero ir para aquela terra dos pés vermelhos. Eu não vou morar em Arthur Nogueira, não vou morar em Arthur Nogueira, enfim. Hoje, se eu pudesse ter uma plaquinha de cidadã nogueirense, eu teria, porque eu amo. Olha, a gente já viajou muitos lugares, eu já viajei muitos lugares nesse país todo. Conheci norte, sul, nordeste, centro-oeste, sudeste.
E eu amei muitos lugares, eu amei todos os lugares que eu conheci, mas não tem um lugar que eu ame tanto como a minha cidade, nem Campinas, que é a minha cidade natal. Eu não gosto tanto quanto Arthur Nogueira, então eu sou uma nogueirense de coração. E como eu disse, eu sou intensa. E eu sou tão maluca que eu quis que o meu filho nascesse em Arthur Nogueira. E assim, pouquíssimas pessoas nascem em Arthur Nogueira, porque tem que ter muita coragem. Agora não, que tá tudo melhorando, né? Mas assim, na época, 12 anos atrás, não era tantas pessoas que nasciam aqui. E eu quis que o Samuel fosse nogueirense porque eu amo essa cidade. E aqui eu quero, né, se for da vontade do Senhor e se o Senhor permitir, passar os meus dias. Então, essa daqui é a minha cidade, estou aqui, adotei Arthur Nogueira de coração. E então viemos pra cá com a igreja, né? E assim, a gente ainda estudava, eu e minha irmã, morávamos aqui e, enfim, quando família pastoral, né, quem tem, eu costumo dizer, nem Analândia, pai, Analândia é a minha segunda opção, é verdade, tem a história de Analândia. Analândia, se tudo der errado aqui em Arthur Nogueira, ou se não der certo, mas isso fica pra uma outra live. Fica lá na sala, é mais fácil. Não, tá com bateria. Tá sem bateria, tá bom. Então pega o meu carregador, aí a gente faz tudo, falo sempre das coisas, é mãe, é tudo. Pega lá, filho, no quarto o meu carregador e vai lá na sala, é mais fácil. O seu carregador? A Não caixinha. Certo. Powerbank. Achou? Não, também, então tá bom. Enfim, eu tenho, ó, outra coisa sobre mim. Sabrina, Analanja segundo plano. Mas vamos lá. Outra coisa sobre mim. Isso aí eu puxei pro meu pai. Todo mundo fala que mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo e eu consigo executar muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, quando eu tô concentrada e fazendo uma coisa, eu não consigo. Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo a live com vocês. Se o Samuel tá passando, ele tira o meu foco. E aí eu não consigo concentrar. Achou, filho? Pegando meu carregador. Tá pegando o carregador. Então, agiliza aí, meu amor. E aí, assim, eu não consigo concentrar. Não sei se vocês são assim também. Eu sou muito assim. Eu não consigo focar em muita coisa ao mesmo tempo. Mas voltando, então, Analanja, Arthur Nogueira, estamos aqui de novo. E aí a gente, então, começou a pastorear. E foi em 99, eu fazia magistério na época em Campinas. Porque eu sempre quis ser professora. E aí, por que eu queria ser professora? Isso antes de me converter, né? O ser professora já estava em mim. Porque eu sempre tive comigo, né? E eu nem sabia na época que isso estava escrito na Bíblia. Que a pessoa que ela tem o conhecimento da verdade, ela se torna plena e ela se torna com poderes de mudar o mundo e de não estarem presas mais. Então eu via na educação uma possibilidade de proporcionar uma mudança de vida para as pessoas através daquilo que, ai meu Deus do céu, não entra mais, só porque senão eu não consigo concluir. É assim, eu me distraio. Então eu via na educação uma estratégia de poder trazer o conhecimento para as pessoas e assim elas não serem mais presas pelo sistema. Aí entrar na lanja, mas isso vai ficar para um outro momento da vida. E então, quando eu me converti ao evangelho, eu entendi, né, muitas coisas que eu estava começando a estudar. E quando li João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, eu falei, uau, o Espírito Santo já estava falando comigo desde sempre, mesmo sem eu conhecer. Porque quando a gente tem posse da verdade, e não só de uma verdade absoluta, né? Mas quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente sabe por que a gente tá aqui, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, quando a gente entende quem a gente é, quando a gente tem posse da verdade de quem nós somos, a gente realmente é livre. E aí, eu então, por quê? O ser professora, porque eu falava, gente, as pessoas elas não têm o conhecimento de coisas tão pequenas e mínimas, né?
E eu preciso fazer com que essas pessoas, que eu seja um instrumento, então, para fazer com que as pessoas entendam e conheçam aquilo que pode libertar elas. E foi assim. A Tatiane já tá fazendo propaganda. E foi assim que então eu me tornei professora. E ao mesmo tempo, né, enquanto eu não estava estudando, estava na igreja, liderando jovem, liderando criança, liderando, enfim, tudo, porque isso é uma coisa que é visceral para mim. E tá sendo super estranho esse meu período sabático, onde eu tô aprendendo a fazer também para mim e não apenas para os outros. E eu tô burlando o meu período sabático aqui no Instagram, porque aqui é uma maneira de eu abrir um pouquinho e mostrar algumas verdades que são minhas para vocês. E então eu tô burlando o meu próprio período sabático que eu estabeleci. Enfim, e foi assim então, desde o começo da minha conversão, que eu senti uma necessidade desse chamado pastoral, né? A princípio eu me imaginava como uma esposa de pastor. Então eu era menina, né? E eu sempre falava assim, nossa, eu vou ser esposa de pastor. Mas eu não sabia que na verdade Deus queria que eu fosse pastora. E isso é muito estranho para mim, sabe? Você saber algo que Deus coloca e ele não fala, e depois de isso ficou muito no meu coração. E no final do ano passado, em dezembro, eu sei até o dia, foi no dia 22 de dezembro de 2020, eu recebi, burlando o próprio sabático, é ótimo, é isso aí, Tamara. E eu recebi uma confirmação que eu nunca tinha recebido. E quando é de Deus, a gente marca dia, a gente marca hora, a gente marca tudo, né? E eu tava na igreja, na Família da Fé Church, com o pastor Josimar, pastora Beta Fonseca, que são pessoas incríveis, que tem me ajudado também nesse período que eu tô aqui, né, nesse meu novo tempo. E naquele dia, naquele culto, eu recebi, depois no final do culto, eu recebi uma palavra onde o Senhor falou para mim mesmo, eu creio nisso, né? Então essa é a minha maneira de crer no evangelho, eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo move ainda hoje. Eu creio que o Espírito Santo usa pessoas para falar com a gente ainda hoje. Eu creio em profecias, creio em demonstração de poder, de maravilhas, de milagre, e eu creio também que o conhecimento da palavra, ele é fundamental. E eu acho que não dá para você ter só o conhecimento, assim como você também não pode ter só os dons, você precisa ter tudo. Mas voltando em 22 de dezembro, o Senhor falou diretamente comigo que, na verdade, ele tinha me escolhido para ser pastora e que às vezes eu achava que o meu pastorado estava ligado com outros pastorados, né? No caso do meu pai, da minha família, e enfim, não, que o que Deus tinha para mim era isso. E assim, quando eu entendo que eu recebi essa palavra em dezembro do ano passado e a minha vida revirou completamente em 2021, eu só posso entender que tudo isso faz parte de um propósito para mim, mesmo que eu não saiba qual é ele. E é aí que entra a fé, né? A fé, ela é exatamente isso, é você crer em algo que você não consegue enxergar, que você não consegue explicar. E então eu consigo entender o meu momento, aliás, eu consigo saber que eu estou passando por ele, eu estou me reinventando nesse novo tempo, porém, a fé me faz ter a certeza de que o que eu ainda não estou vendo tem sim um propósito, tem sim um fundamento, e só o fato de a gente estar aqui nesse momento agora, todos nós juntinhos, compartilhando um pouquinho da minha história, do meu testemunho e do amor de Deus, eu tenho certeza que isso faz parte do propósito de Deus. Que as palavras que ele tem falado para mim desde sempre, Deus é especialista nos seus propósitos, e é mesmo. Ele é especialista em pegar aquilo que não tinha lugar nenhum no mundo e colocar em um lugar que só ele pode.
Enfim, e é esse o tempo que eu tô vivendo. E falando sobre esse negócio de Instagram, sobre esse negócio de novo tempo e de a gente tá aqui, porque eu burlei o meu sabático. Ai, eu vou contar então uma outra peculiaridade minha. Quem tá aqui de perto sabe, eu sempre fui avessa à rede social. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha, pra falar que eu não tinha nada, tinha o WhatsApp. Eu tinha o WhatsApp e eu tinha o YouTube assim, pra poder assistir. E o ano passado também, esse ano de 2020, sim, foi um divisor de águas na minha vida. Uma amiga minha que me entregou essas flores lindas hoje, a Érica, ela chegou pra mim e me mandou uma mensagem um dia à noite, se eu não me engano. Acho que foi isso, né, Érica? E ela falou assim pra mim, ela falou assim: "Pastora, você já pensou que Deus quer te usar nas redes sociais?" Eu falei: "Não, Érica, eu não pensei." E eu tenho certeza que isso daí é coisa da sua cabeça. Ela: "Pois pense sobre isso." Isso foi, se eu não me engano, ela falou comigo lá pra setembro, outubro, enfim. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei: será? Não pode ser. Bom, eu sei que em novembro todas as coisas elas cooperam mesmo. Em novembro eu decidi, a gente tinha uma página, né, que esse Instagram, Thaisa, ele era uma página para guardar fotos da família. E aí, assim, não, então vamos lá, vamos pegar esse Instagram, transformar no Instagram da Thaisa e vamos deixar ele público. Aí eu fiz a minha primeira publicação em novembro, foi 20 e pouco de novembro. E de repente nós estamos aqui. Então eu sei com certeza que algo vai acontecer por aqui, viu, dona Érica? Não adianta você chorar de rir, não, porque você foi profeta usada por Deus. Eu que não acreditei em você. E assim, vocês não têm ideia, isso é tão de Deus, que vocês não têm ideia de como isso tem sido. Eu creio que isso tem sido um instrumento onde eu posso compartilhar da minha vida. Eu recebo muitos testemunhos de vocês, onde vocês contam que a minha disposição diante de todas as circunstâncias adversas, elas têm fortalecido vocês, e isso para mim é uma retribuição incrível. Mas o fato de eu poder falar com vocês, né, mesmo que vocês estão lá do outro lado, isso tem sido terapêutico para mim. Acreditem nisso, né? E por falar em terapêutico, eu tô tentando descobrir o que são coraçõezinhos. Aqui tem um negocinho. Perguntas. Me fala um pouco como você começou no ministério. Creio que bem novinha, sim, já falei. Eu tô tentando aqui, tá, gente? Aqui, como conseguiu ficar forte? Já falei tudo isso. Vou tirar as perguntas, eu me confundo. Aqui na câmerazinha, o que é, gente? É quando alguém pede pra solicitação. Nas próximas a gente faz participação. Então agora eu já entendi tudo como é que funciona. Vamos lá. Eu tava falando sobre rede social. Tava falando sobre como isso tem sido terapêutico pra mim. Então, assim, além de gostar muito da área de educação, além de sentir um chamado super forte para a palavra de Deus, eu sempre entendi, né, e nas minhas ministrações, nas minhas pregações, tem algumas salvas no YouTube. Se vocês colocarem no YouTube, Thaisa Ramé, pastora Thaisa, vocês vão encontrar algumas coisas no YouTube da igreja, de pregações minhas. E assim, uma coisa que sempre foi muito forte para mim é essa questão da identidade, do autoconhecimento. Então, a psicologia para mim, o se conhecer para mim, tem um valor assim infinito. Eu acredito, não posso ser hipócrita, tá? Não vou ser. É muito bom a gente ter as coisas, é muito bom a gente ter conforto, é muito bom a gente ter luxo, é muito bom a gente ter, e a gente tem que saber viver com isso, porque Paulo nos diz assim que a gente tem que saber viver com a abastança e tem que saber viver com falta. E eu não posso ser hipócrita de falar que ter as coisas não é bom, não, porque é muito bom. É muito bom você poder ter e experimentar
o melhor dessa terra ou o melhor que você pudesse se proporcionar. Mas eu jamais trocaria o ter pelo ser, né? E para mim, o ser, ele também não pode ser de qualquer jeito. A gente tem que saber exatamente quem a gente é. Porque nada nessa vida é por acaso, na minha concepção. Eu creio que se nós estamos aqui, não é para encher a terra. Quando Deus criou o homem e a mulher, há um tempão atrás, tinha apenas 2 seres humanos na terra. E aí nós precisávamos crescer como humanidade e multiplicar. Se a gente vai falar de hoje, 2021, a gente está com quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Então, meu querido, minha querida, você não está aqui para fazer número na Terra, até porque a Terra tem gente demais. Então, eu creio que se nós estamos aqui, cada um de nós, não importa quem, a gente está aqui por um propósito. Porque isso é uma coisa que eu falei da outra live e eu falo aqui. Deus, ele fez toda a criação. Ele fez o homem, Adão, e depois, a partir de Adão, Deus não fez mais nada nessa terra sem a participação da criatura principal dele, que é a humanidade. Então, até mesmo para fazer Eva, Deus precisou contar com a colaboração de Adão. Então, se nós estamos aqui hoje, não é para ocupar um lugar no mundo, não é para gastar, para desmatar ou para... Não, a gente tá aqui com um propósito. E a parte da psicologia, né, vem para mim, as pessoas às vezes falam porque eu gosto muito de conhecer, né? E eu estudo muito, eu gosto de ler, eu gosto de ler coisas de diversos temas. E as pessoas falam assim, ai, mas será que isso não vai... porque se você ficar sabendo demais sobre arqueologia, sobre sociologia, sobre a história da humanidade, será que não vai contrastar com a fé? Muito pelo contrário. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece em qualquer área, biológica, humana, filosófica, antropológica, psicológica, qualquer coisa que a gente consegue juntar e quando a gente conhece a Bíblia, não aquilo que falam da Bíblia, mas quando você também lê a Bíblia e tem uma experiência própria com o Senhor, você consegue ver como Deus é perfeito, como todas as coisas se encaixam de uma maneira perfeita. Então, assim, quanto mais eu conheço as coisas de Deus, mais eu entendo as coisas da terra. E quanto mais eu conheço as coisas da terra, mais faz sentido para mim as coisas de Deus. Então, como eu sempre gostei de me conhecer, vou falar mais um pouquinho de mim. Eu acho que desde que o Samuel tinha uns 3 anos, eu faço terapia. Eu amo fazer terapia. Eu acho que todo mundo que pudesse ter essa oportunidade de fazer terapia deveria fazer, porque a gente se conhece e quando a gente se conhece, dificilmente a gente é enganada. Mas mesmo assim é um trabalhar diário, porque às vezes a gente acha que é uma coisa que a gente não é. Mas enfim, sempre há tempo. E aí eu fiz terapia cognitivo-comportamental, eu como paciente, né, como analisanda. Eu fiz terapia por 10 anos. Eu amava fazer. Aí eu fiquei 3 anos sem fazer terapia. E nesse ano de 2021, então, eu descobri a psicanálise. E ao invés de fazer terapia, eu tô fazendo análise. E eu nunca compartilhei isso com vocês aqui. E eu amei de tal maneira a psicanálise de tal maneira mesmo que eu decidi me tornar uma psicanalista. Então agora eu também estou estudando, né? Então assim, tô tentando estudar. Aí, pastora Cris, psicanalista seremos em nome de Jesus, se Jesus não voltar. Então, e é muito legal você estudar e você tá entendendo as coisas e também tá sendo analisada porque você começa a se compreender melhor. Às vezes eu dou trabalho pro meu terapeuta, mas tá certo, faz parte do processo. Mas assim, então eu acredito que a gente precisa ter a nossa alma, uma conexão de corpo, alma e espírito, e não adianta apenas uma coisa tá bem. Então, eu vejo muito, principalmente aqui na internet,
né? E nesse mundo, não é só a internet, eu acho que o mundo ele tá se transformando de uma maneira muito rápida e eu posso dizer assim, pelo menos a minha interpretação. É, Andréia, eu não sei não, hein, Andréia? Mas pelo menos é a minha interpretação. Eu acho que o mundo, sabe aquela analogia do sapinho? Quando ele tá numa panela quente, quando você quer cozinhar um sapo, você não coloca ele na água quente, você coloca ele na água fria e você vai esquentando a água e o sapo não percebe e quando ele viu, já foi? Eu creio que a gente está numa situação, numa condição de mundo onde as coisas estão mudando numa velocidade tão gigantesca que não tem mais como voltar. E nós estamos tão inseridos dentro dessa mudança que nós não percebemos. E por que eu tô falando isso? Porque o mundo, ele ficou um mundo muito artificial, um mundo muito visual. Então, a gente tá aqui, a gente usa um filtro e, ok, eu não preciso me maquiar, porque o filtro tem maquiagem, eu não preciso nem pentear direito meu cabelo, porque até o filtro deixa meu cabelo bonito. E aí a gente se esquece de se conhecer. E pode ser que a gente esteja linda, a gente faz procedimento estético, a gente, né, pode fazer, hoje você faz tudo. Hoje você a ruga que antes ficava para marcar, você põe um negocinho, tira a ruga, você passa um corretivo, um creme, enfim, a gente consegue se aperfeiçoar no nosso corpo, na nossa imagem o tempo inteiro. O problema é que se o nosso corpo estiver ok, mas a nossa mente não estiver ok, o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, não adianta nada a gente se lotar de maquiagem, se lotar de botox, de preenchimento do que quer que seja, se a gente fizer uma modelação facial e usar as melhores roupas, se o nosso coração não estiver bom, se o nosso coração não estiver em paz, a gente não vai conseguir, né, lidar com isso. Então, eu acho que assim como Deus é triuno em si mesmo, nós também temos essa unidade em nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então não adianta a gente pensar só em cuidar do nosso corpo, não adianta a gente pensar só em cuidar da nossa alma e também não adianta a gente pensar em cuidar só do nosso espírito, porque nós precisamos de corpo, alma e espírito para sermos instrumentos de Deus aqui nessa terra. Deus não precisa de monges que vão lá para Analândia ficar lá escondidinho, porque nesse momento ele precisa de mim, ele precisa do meu corpo, ele precisa da minha alma, ele precisa de mim para levar a verdade dele para as outras pessoas e para ser não eu a portadora da verdade, mas para ser apenas um instrumento, né, para que aquilo que Deus faz em mim, através de mim, ele possa fazer nos outros. Então, essa questão para mim do entendimento da psicologia, do estudo da alma, do estudo de todas as coisas, para mim isso tudo faz muito sentido, porque eu consigo entender, para mim, Deus de uma maneira muito mais efetiva e muito mais significativa e muito mais palpável. Eu vou tentar ver que horas são. Uau! Acho que falta 10 minutinhos pra gente acabar. Eu acho que com 1 hora cai a live. Não acredito que essa conversa tá rendendo tanto. Vocês estão gostando, gente? Vamos lá. Não falei muito sobre a questão da maternidade. Vou falar um pouquinho. Acho que eu já compartilhei esse testemunho, né? Quando eu me casei com 19 para 20, com 20 anos. E eu fazia faculdade. E eu falava, bom, vamos cometer uma loucura de cada vez. Já casei nova, vou esperar a faculdade para comprar para ser mãe. E então, quando eu me formei em 2005, então já estava formada, enfim. E aí, então, fui tentar engravidar e, enfim, vocês já sabem, né? Tive lá os problemas para engravidar. E em 2007, eu engravidei. Foi 2007 que eu perdi o meu primeiro bebê. Foi uma gravidez ectópica e eu acabei
tirando a trompa e o bebezinho junto. E aí a médica me disse, imaginem como eu fiquei, foi péssimo, porque eu realmente estava lutando já há anos e orando e chorando e, enfim, buscando e tal. Mas quando aconteceu, aí a médica, eu falei, mas quando eu posso tentar de novo? Então, assim, isso é uma característica muito minha. Quando as coisas não dão certo, eu entendo que eu tenho duas opções. Ou eu paro, ou eu pergunto, quando eu posso fazer de novo? E foi essa pergunta que eu fiz pra médica. Eu falei, tá, eu posso ser mãe ainda? Ela falou sim. Eu falei, e quando eu posso começar? E então veio o Samuel, né? Eu compartilho sempre. O Samuel, ele é fruto de, na minha crença, como eu entendo, ele é sim um milagre pra mim, porque mesmo que eu conseguisse engravidar naturalmente, depois de ter ovário policístico, depois de já ter perdido uma trompa, ter tido um aborto traumático, porque não foi espontâneo, né? Eu tive que fazer todo o procedimento, mas a rapidez quando ele veio, da maneira como ele veio, foi para mim um milagre, porque Deus sabia que eu precisava, né? Que era o tempo que eu precisava ser mãe. E foi um desafio, assim, muito. A maternidade para mim, ela é até hoje um desafio, porque